Vamos aí para o nosso tema de hoje, semana passada, saúde mental e o Evangelho. Se você não ouviu a pregação do domingo passado, está lá gravado, Jesus no Getsemane, quando Jesus enfrentou a agonia, angústia de morte, e nós falamos sobre as angústias da vida, as depressões da vida, os desânimos da vida, e como nesses momentos nós precisamos observar o nosso corpo, nós precisamos de amigos, e nós precisamos ter uma noção verdadeira e saudável do caráter de Deus. Enquanto a gente não tiver uma compreensão de quem Deus é, muitas vezes Deus, em vez de ser um fator terapêutico e libertador, Deus é um fator estressor da nossa mente. Então precisamos redescobrir. Resumidamente foi isso que eu preguei, você vai lá e assista, tá bom? E hoje eu vou falar de sentimentos, os sentimentos que também adoecem a mente, adoecem a alma, e onde isso começou. Então convido você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, e convido você a perceber esses sentimentos e essas emoções que adoecem, que faz mal. Gênesis 3, diz assim: leia esse texto, não necessariamente como um texto, e é um texto histórico, mas a Bíblia deve ser lida existencialmente. Você precisa entrar no texto. Então, quando fala de Adão, fala de Eva, pense em você, pense em mim. O texto bíblico é existencial, aqui é quase que um arquétipo da raça humana, e é de fato, são os nossos pais, os nossos ancestrais, e percebam que esses sentimentos estão na ancestralidade do ser humano. Então veja aí Gênesis 3, mas veja o versículo anterior de Gênesis 3, Gênesis 2, 25, ora, um e outro homem e sua mulher estavam nus, e não se envergonhavam, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comesse da árvore de que te ordenei que não comesse? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Agora versículo 21, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Amém. Senhor, mais uma vez nós nos colocamos na dependência do Teu Espírito, e pedimos que o Senhor nos dê atenção, compreensão, foco, para recebermos a Tua palavra e o Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Sentimentos que vieram sobre Adão, sobre Eva, sentimentos que fazem parte dele e fazem parte nossa, que surgiram no casal ancestral dos nossos pais, sentimentos que adoecem a nossa mente, devido à desobediência e ao pecado. Quando eles, antes de pecarem, eles estavam nus, e não se envergonhavam. A ideia é que eles tinham uma intimidade profunda,
intimidade emocional, física e espiritual. Não tinham nada do que se envergonhar. Quando eles pecaram, gerou a grande desconexão de Deus, de um com o outro, de si mesmo. O homem se tornou alienado da sua essência, distanciado da criação, da natureza. A partir desse momento, a queda, o pecado entrou no universo, entrou no mundo, e aí vejo os sentimentos que vêm sobre Adão. Vergonha. Ele se deu conta, eu estou nu. Ele se esconde de Deus. Vergonha levou a se esconder. Se escondeu de Deus. Deus, onde você está, Adão? Deus sabe. Adão fala, o Senhor estava vindo e eu fiquei com medo. Vergonha, atitude de esconder-se, de fugir, medo de Deus e negação da culpa. A culpa é da mulher, a culpa é da serpente. Transferência de responsabilidade. Você já se sentiu envergonhado? Você já sentiu vergonha? Você já fez coisas que você se envergonhou? Mas mais do que fazer, você já se sentiu inadequado? Eu não me adapto, eu não consigo. Como eu queria ser diferente, como eu queria ser de outro jeito, como eu queria ser outra pessoa. Esse sentimento de inadequação, de frustração consigo mesmo, essa coisa de que eu não consigo atingir o padrão, o modelo, de ver no olhar do outro a rejeição por você e você introjetar essa rejeição dentro de você, e a partir de sentir vergonha de quem você é, vergonha de quem você é, olhar para si mesmo e falar, puxa, como eu queria ser diferente, como eu busquei ser diferente, a sensação de que está sempre debaixo de uma pressão. Isso faz com que a pessoa se esconda, está sempre se escondendo da vida, se escondendo dos outros, se escondendo das oportunidades, se escondendo de falar. Quando a pessoa se esconde, acho que alguma coisa não está bem, uma vergonha de ser do jeito que é, uma vergonha do corpo, uma vergonha de ser dessa forma e dessa maneira. Esse parece que eu não atinjo o padrão, eu não me adequo à família que eu faço parte, e por mais que eu tente, parece que eu não consigo ter amigos. Eu tento ter amigos, mas parece que ninguém quer ser meu amigo. Eu busco, as pessoas parece que rejeitam, e aquela sensação de vergonha, de pessoas que se escondem, estão sempre escondendo, na postura física, na timidez, no jeito de falar. As oportunidades surgem, mas ela se esconde, ela se afasta, ela foge, está sempre fugindo. Não é para mim isso, não é para mim. Quem sou eu? Quem me dera? Eu não sirvo para isso, eu não consigo alcançar esse patamar. É a dor daquela judoca brasileira que perdeu e ela sai chorando, e ele fala assim, é uma pressão externa, e ela já tinha ganhado medalha de bronze nas outras Olimpíadas, é uma pressão externa, mas a pressão interna que eu tenho, e ela fala para o repórter, me dá um abraço, né? Aquela coisa de que precisava ter vencido, mas não venceu, fracassou. Todo mundo acreditou em mim, todo mundo investiu, mas eu não dei conta, eu perdi. E passa a vida escondendo. Tem pessoas que passam a vida se escondendo, está sempre escondendo, não se voluntaria, não se dispõe, está sempre com vergonha. Vão me descobrir aqui, vão me ver aqui.
Eu preciso fugir. Está sempre fugindo. Fugindo de relacionamentos, fugindo de intimidade. Pessoas que fogem da intimidade, porque a pessoa vai descobrir quem eu sou e não vai mais gostar de mim. Foge. Alguém me contou, acho que a Aline contou de uma pregação que ela ouviu baseada em De Volta para o Futuro. Eu fiquei pensando no filme, De Volta para o clássico dos anos 80. Aí eu lembrei que o personagem lá, o McFly, o sonho dele é tocar guitarra. E ele grava as fitas, nos anos 80 você gravava fita e mandava. E aí a namorada, você já mandou a fita? Ele falou, não. Mas você não quer, você não sonha, por que você não manda? Eu falei, não, é porque eu acho que eu não estou preparado para receber uma rejeição. Se eles falarem que eu não sou bom, eu vou, aí a pessoa se esconde. É melhor não se arriscar. É melhor não tentar, porque pelo menos eu não sofro a dor de ser rejeitado. Aí se esconde. Dor de viver se escondendo, se isolando, fugindo. Estou nu, não posso expor a minha intimidade, não posso expor minhas vergonhas para Deus, e você foge. Vergonha. Fuga existencial. Deus sabia onde Adão dá, mas onde é que você está, Adão? Eu estou fugindo, Senhor. Eu costurei folhas de figueira, eu coloquei aqui para cobrir a minha vergonha, a minha nudez, e ele falou assim, eu estou com medo de Deus. Aí surge o medo de Deus, porque se nós somos transgressores da lei de Deus, inevitavelmente Deus é justo, Deus é santo, e a visão de Deus vai nos aterrorizar, vai nos assustar. A visão de Deus vai nos causar isso daí, mas Deus santo, eu sou pecador, estou lascado, vou morrer, como diz Isaías, ai de mim, porque vi o santo, vou ser consumido, vou perecer, porque ele tem noção de quem ele é. Uma vez alguém perguntou para uma mulher que vivia da prostituição e perguntou, por que você não vai na igreja? Alguém que precisava muito, ela falou, eu já me sinto muito mal sem ir na igreja, imagine se eu for na igreja como eu vou me sentir. Essa coisa de que igreja vai trazer esse padrão de Deus, e de fato Deus é santo, e a santidade de Deus vai repelir, vai assustar, vai até aterrorizar, porque essa noção, aí vem o medo de Deus, porque de fato transgredimos a lei santa e justa de Deus, e a alma que pecar, essa morrerá, esse é o decreto da lei. Então, está lá, e aí vem o medo, e quantas pessoas amedrontadas, a vida toda com medo de Deus, fugindo, se escondendo. Outra pessoa nessa história, uma pessoa que frequentava a igreja, um dia ela parou de vir, eu falei, por que você parou de vir na igreja? Ela falou, pastor, parece que lá na igreja todo mundo tem uma vida tão perfeita, e a minha é tão bagunçada, que eu fico até com vergonha de ir lá. Olha assim, que vida, todo mundo tem uma vida, a minha vida desarranjada, não sei o quê, e eu fico constrangido. Essa ideia da exposição, né? De revelar, de mostrar. E aí a culpa, só que aí o Adão entra na negação da culpa. A culpa não é minha, a culpa é da mulher. A culpa não é minha, a culpa é da serpente que me enganou. E no fundo de tudo, a culpa é sua, Deus. A culpa é sua. Aí essa negação da culpa, fugir da culpa, transferir a responsabilidade, esse jogo de pôr a culpa no outro. Tem uma frase do pastor Ricardo Barbosa que diz, a gente só começa a virar adulto na vida quando a gente começa a assumir responsabilidade. Enquanto a gente não assume responsabilidade, a gente é infantil e infantilizado. Quer dizer, você está sempre projetando para o outro, e a culpa é real, a culpa faz parte. E a culpa não só pelo que você faz, mas a culpa por aquilo que você é. Por aquilo que você é. Puxa, eu queria tanto ser santo, ser consagrado, ser cheio do Espírito Santo, mas não consigo. Aí vem aquela culpa. A culpa pelas escolhas que mesmo você fazendo e sabe que são certas e corretas e verdadeiras, mas ainda fica um restinho de culpa.
Toda vez quando eu vou me despedir da minha mãe, eu despeço ela e eu começo a chorar. Eu falo, mas estou chorando de novo, né? Despeço da minha mãe, e no fundo daquele sentimento tem um sentimento de culpa. Eu não retribuo a minha mãe, eu não dou a minha mãe, eu não tenho tempo com a minha mãe, eu não convivo com a minha mãe, eu não ajudo a minha mãe. Aquele sentimento de culpa, a idade já está envelhecendo, e aquela culpa latejante dentro de você. A culpa porque você não foi o pai ou a mãe que deveria ter sido isso, aquele sentimento. Essa semana eu estava lembrando do reverendo Coine, e o reverendo Coine era alguém que produzia nos outros pastores. Eu falei assim, produz crise nos outros pastores, eu falava para ele, porque ele estava conversando com as pessoas, e ele já tinha aquela conversa amorosa, gentil. Uma vez eu estava numa festa, já tinha sido servido, e eu não tinha nem olhado para o garçom, e daqui a pouco o reverendo Coine está conversando com o garçom, o nome do pai, da mãe, onde mora, e já está íntimo do garçom. Eu falo, caramba, isso que é pastor, não eu. Quando ia fazer um culto fúnebre, morreu alguém, o Coine lembrava de 50 anos atrás, o nome da criança, e aí se ouve aquilo e fala assim, isso é pastor, não tenho isso, se sente inadequado. Aí um dia, num café da manhã aqui de pastores, o Coine tinha ido pregar numa igreja, e ele voltou, e ele disse que recebeu um comentário lá, e ele falou assim, rapaz, quando eu ouvi isso, a minha insegurança veio com tudo. Eu falei, nossa, o Coine também tem segurança. E ele falou, e a minha baixa autoestima foi lá no chão então, fracassei. Eu falei, ô louco, Coine, você pensa isso? Eu falei, eu penso, nessa idade, completamente, insegurança, todo mundo carrega isso. Se você não carrega isso, você é psicopata, desconfie de você. Se você não carrega isso, você é um sociopata, que não tem sentimento, porque todo mundo carrega isso, em maior ou menor grau. Todas as pessoas têm esse sentimento de que não é competente, não é suficiente, e isso vai aumentando dentro da gente, e isso vai piorando, se você não aprender a lidar com isso do Evangelho. E aí sabe o que acontece? A rejeição de si mesmo, o ódio de si mesmo, a vergonha de si mesmo, essa baixa autoestima constante, permanente, de estar sempre se criticando, se cobrando, se diminuindo, se inferiorizando, se julgando, e esses sentimentos vão adoecendo a mente e a alma, prejudicando a alma, a pessoa vai adoecendo, isso vai adoecendo. E aí, qual é a cura disso? Observe que eles costuraram, e veja esse detalhe, no versículo 21, fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Deus providenciou a roupa para eles, Deus os cobriu. Deus provavelmente teve que matar um animal, pegar a sua pele, fazer ali a pele, roupas, e cobriu a vergonha de Adão e Eva. A solução é ser coberto por Deus, pela justiça de Deus, pelo amor de Deus, pela suficiência de Deus. É deixar de tentar usar a nossa própria mão, a nossa justiça própria, a nossa negação, fingir, e trazer isso para Deus, e falar, Senhor, eis aqui. E aí eu vou mostrar para você, se você quiser abrir lá, eu vou ler na Bíblia a mensagem, o Salmo 32. Davi pecou, Davi está sofrendo. Veja lá, eu vou ler na Bíblia a mensagem, que é uma paráfrase das Escrituras. Salmo 32, diz assim: considere-se afortunado, feliz mesmo, você que ganhou um novo começo, e cuja ficha está limpa. Considere-se afortunado, o Eterno não tem nada contra você, e você não está escondendo nada dele.
Quando guardei tudo para mim, meus ossos se transformaram em pó, minhas palavras eram gemidos intermináveis, a pressão nunca cessava, a ponto de todo o líquido do meu corpo secar. Eis aqui uma doença psicossomática, eis aqui uma doença no corpo, que nasceu na alma, que nasceu da culpa e da vergonha. Os ossos dele, ele geme de dor, o corpo dele está secando, por causa da culpa, por causa da vergonha, por causa da negação, porque ele não reconhece, ele não confessou, ele está guardando isso para si, ele está guardando, ele está escondendo, e isso está virando doença. Lembra semana passada, eu falei, vai virando doença. Um terço da população da Grande São Paulo, os estudiosos, um terço da população da Grande São Paulo, usa remédios psiquiátricos, um terço. Esses são os que são contabilizados, imagina os clandestinos. Viver debaixo da pressão do trabalho, da sobrevivência, a pressão interna de ser o melhor. Tem um psiquiatra que sempre está na televisão, que é crente, Daniel Martins, ele escreveu um livro assim, viver é melhor sem ter que ser o melhor. Essa pressão interna, a pressão, e vai guardando. Ele pecou, ele tem culpa, ele se sente envergonhado, mas ele não aceita isso, ele nega, ele finge, ele transfere, mas ele diz que o corpo dele estava gritando, estava doendo. Muitas doenças têm a ver com isso, com a alma, com as emoções. E aí o que ele vai dizer? Versículo 5, então resolvi pôr tudo para fora, eu disse, confessarei todos os meus pecados ao Eterno. Eu vou pôr para fora, eu vou pôr para Deus, eu vou confessar é concordar com Deus. Se Deus diz que isso é pecado, isso é errado, eu vou concordar com Deus, eu vou confessar a Deus, eu vou abrir o meu coração, eu vou desnudar a minha alma, eu vou abrir completamente, vou confessar todos os meus pecados ao Eterno. De repente, a pressão foi embora, minha culpa evaporou, meu pecado desapareceu. Eu lembro da história que eu sempre conto, de um pastor que contou isso aí que aconteceu com ele, de uma mulher que vivia há muitos anos com hemorragia, igual a mulher da Bíblia, hemorragia, sangrando, e buscava tratamento e não curava, e o pastor, quando ela encontrou o pastor conversou com ela, e ele falou, quando começou isso? Começou quando eu fiz um aborto, e eu não me perdoo por isso. E o corpo dela reagia, sangrando, a culpa latejando na alma, fazia o corpo sangrar, até que o pastor olhou bem para ela e falou assim, o teu pecado está perdoado, seja curada. E ela foi curada na hora. É o que o salmista está dizendo aqui. É o que o salmista está dizendo, quando eu confessei, quando eu falei, quando eu abri para Deus, quando eu expus para o Senhor, a pressão foi embora, minha culpa evaporou, o meu pecado desapareceu. Com isso, cheguei a uma conclusão, todos temos de orar, porque quando as represas arrebentarem e tudo inundarem, estaremos em terreno alto e seremos ilesos. O Eterno é minha ilha de refúgio, Ele mantém o perigo bem longe da praia, e os louvores são como um colar em volta do meu pescoço. Deixe-me dar um bom conselho a você, olhando nos seus olhos, falando diretamente a você. O salmista dizendo, depois da experiência do perdão, presta atenção aqui, não seja teimoso como o cavalo, ou a mula que precisa de freio e rédeas para se manter no caminho. Os que desafiam Deus estão sempre desorientados, mas os que confiam em Deus são amados em qualquer situação e lugar.
celebrem o Eterno, cantem juntos todos, vocês de coração honesto, não se calem, cante louvores. Agora, veja, eu sempre lia esse texto e falava assim, isso é o ímpio, o incrédulo, o cara que é teimoso, que parece uma mula, que não quer crer em Deus, mas agora presta atenção nisso daqui. Você crê que os seus pecados já foram pagos na cruz do Calvário? Você crê que você é amado e amada por Deus? Você crê? Suas emoções sabem disso? Seus sentimentos sabem disso? Sua ansiedade sabe disso? Quando o salmista diz, não seja como o teimoso, a mula, é porque a gente, se Deus me amasse, eu tinha mais dinheiro na conta. Se Deus me amasse, eu era promovido. Acho que Deus esqueceu de mim. Acho que Deus está me castigando, porque na juventude eu cometi um pecado, Deus está me punindo. Acho que Deus está pesando a mão sobre mim, por causa disso e daquilo. Mas você crê que a cruz resolveu o problema? Que na cruz a justiça de Cristo Jesus nos vestiu com o seu sangue, e a nossa vergonha, a nossa culpa, o nosso pecado foi pago? A gente não crê, porque se a gente cresce, nós seríamos as pessoas mais resolvidas desse mundo. Se a gente cresce verdadeiramente que o Criador me ama, cuida de mim, sabe o meu nome, que a minha vida está nas mãos dEle, eu nunca perderia o sono com nada. Se eu acreditasse que os meus pecados foram perdoados, que eu estou limpo, que a minha ficha está limpa, que Deus olha para mim como se eu nunca tivesse pecado, eu não teria mais esses sentimentos de vergonha, de preocupação com o que o outro vai dizer, falar ou pensar de mim, porque se o Eterno me ama, me conhece mais do que a mim, me ama e me aceita, eu seria a pessoa mais resolvida, mais tranquila, mais leve, mais legal, a pessoa mais saudável. Seria aquela pessoa, como dizia Santo Agostinho, que é dos pés à cabeça, ele é um aleluia constante, né? Tudo dele é aleluia, ele vive cantando e louvando, está resolvidão, sarado por Deus. Então, a obra de Jesus ali no Gênesis, a obra de Deus matou e cobriu a vergonha. Jesus na cruz nos cobre, nos perdoa, nos purifica, e essa mesa é a celebração disso. Essa mesa é a celebração do perdão, da misericórdia, da graça, da renovação, de que Deus olha para você e para mim, a sua culpa foi levada. Aí você fala assim, mas foi mesmo? Foi. Mas eu ainda caio no pecado, pois é. Agora presta atenção nisso. Quanto mais você ama Jesus, quanto mais você apropria do perdão, mais poder você tem para vencer o pecado. Quanto mais você se sente culpado, envergonhado, escondido, mais escravizado do pecado você é. Sabia disso? Quanto mais você fica chafurdando na autocondenação, eu não presto, eu sou um miserável, menos poder você tem, porque não é o arrependimento que traz o perdão, é o perdão que traz o arrependimento. É a obra que nos leva ao arrependimento, é a obra da cruz. E quando Ele oferece o perdão nos constrange. E o perdão nos santifica, e diz, meu filho, isso aqui é por você é melhor do que isso, e muda tudo. Você entendeu? Então esses sentimentos que a gente carrega, que é ancestral, que é genético, que é emocional, que está lá, precisa ser curado pelo Evangelho da Graça. E aí eu chamo você para ler outro texto, que essa semana ficou muito no meu coração, Hebreus 2, verso 10 e 11. Hebreus 2, verso 10 e 11 diz assim: pois Deus que cria e sustenta todas as coisas, fez o que era apropriado, e tornou Jesus perfeito por meio do sofrimento. Deus fez isso a fim de que muitos, isto é, os seus filhos, tomassem parte na glória de Jesus, pois é Jesus quem os guia para a salvação. Jesus purifica as pessoas dos seus pecados, e todos, tanto ele como os que são purificados, têm o mesmo Pai. Agora veja essa frase: é por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Vocês foram purificados dos seus pecados por Jesus Cristo.
É por isso que Jesus não se envergonha de te chamar de irmão. Alguém já sentiu vergonha de você? Você já sentiu vergonha de você mesmo? Você já sentiu vergonha de quem você é, do jeito que você é? Já sentiu vergonha do seu corpo? Sentiu vergonha? O texto bíblico diz que Jesus não se envergonha de ser chamado nosso irmão. Jesus não se envergonha de você. Jesus não tem vergonha de você. Pelo contrário, você é meu irmão. Eu morri por você, eu sou o primogênito, eu sou o mais velho. Agora vocês são os meus irmãos. Você não precisa viver mais com vergonha, escondido. Você tem tanta timidez assim. O Criador fez você de maneira maravilhosa. O Criador formou você de maneira maravilhosa, assombrosamente maravilhosa. Jesus Cristo morreu por você. Essa mesa, você é convidado a participar da vida, do corpo e do sangue de Jesus. Você tem vergonha? Tem vergonha de fracassar, de ser rejeitado. Eu tenho vergonha. Jesus não se envergonha de você. Jesus chega diante do Pai e diz assim: Pai, esse é meu irmão. Esse é o meu amado irmão, que eu comprei com meu sangue. E ele está coberto com a minha veste de justiça. Não tem mais vergonha. O diabo não pode mais acusar, não pode encontrar fresta, porque você está coberto pelas vestes de Jesus. Isso é maravilhoso. Imagine todos os pecados, todos os erros, tanta coisa que você falou, eu queria ter feito diferente. Vai abraçar a graça de Deus, o sacrifício de Jesus, e aceitar o amor de Jesus. Agora presta atenção aqui, eu vou deixar um desafio para você essa semana. Toda vez que você pensar em si mesmo, pense o seguinte: como Deus me vê? Como Deus me vê? Porque a gente às vezes não consegue se amar por ser do jeito que nós somos, mas eu me amo com o amor que Deus tem por mim, eu me amo, porque Deus me torna amável e maravilhoso no seu amor. Você já viu pessoas que tratam bem um estranho, um convidado, mas tratam muito mal a si mesmo? Pessoas que não cuidam de si, porque se rejeitam. E quanto mais você briga com o seu corpo, mais fracasso você vai ter. Enquanto você não amar e aceitar, chegar assim, igual eu faço ultimamente, na frente do espelho, a barrigona assim caindo, a barriga assim, a gordura, eu falo: glória a Deus, Jesus, que barriga maravilhosa, eu amo essa barriga, eu estou assim porque o Senhor me deu comida para comer, que bênção, Senhor. Aí eu acordava antes, mas puxa, comi demais ontem à noite, olha como eu estou. Aí ficava chateado, o dia já começava mal, por que eu comi tanto? E toda noite eu comia mais do que eu devia comer, comi demais, e olha lá, e reclama, e murmura. Mas Senhor, eu te agradeço. Quando você começa a olhar para si mesmo com amor, você vai conseguir vencer muita coisa. Você vai conseguir vencer muita coisa em você. Quando você olhar para o seu corpo, quando você olhar para a sua vida, para a sua história, e agradecer a Deus por quem você é, por tudo que você passou, e ver a mão de Deus em tudo isso, a presença de Jesus em tudo isso, e você acolher inclusive as suas vergonhas, parar de negar, eu sou um glutão, para de negar isso. Quanto mais você nega, pior você fica. Não tem cura enquanto não foi identificado e tratado. Quanto mais você nega, pior você se torna. Tudo isso tem que ser trazido à luz, tem que ser confessado, colocado diante de Deus. Aquilo que não é identificado não pode ser tratado. Quanto mais você nega, a culpa é da minha mulher, a culpa é do meu filho, aí você não tem amigos, você briga com todo mundo, a culpa é do mundo. Quando você não reconhecer que você carrega essa culpa, que você desobedece, que você é falho, quando você não reconhecer, Deus não vai tratar você. E quanto você aceitar e integrar sua vergonha, seu fracasso, sua derrota, seu vício,
enquanto você não aceitar e se trazer para a luz, não negar, não essa cara de hipócrita santarrão, achar, eu não tenho problema com isso. Trazer para Jesus e falar: aqui, Jesus, ó, é assim mesmo que eu sou, eu preciso trazer isso para a tua luz, eu preciso confessar isso na tua luz, é assim que eu sou, isso precisa ser integrado, eu preciso abraçar a minha sombra, aqui os esqueletos no meu armário, eu quero tirar do armário e colocar o lixo diante de Jesus, e aí Jesus começa a tratar, curar, limpar, restaurar. Enquanto você não lidar dessa forma, mais fracasso você vai ter, mais fracasso você vai ter, mais derrota você vai ter, mais rejeição, mais baixa autoestima. Enquanto você não olhar para você mesmo e ver a graça, o amor, e olhar assim: esse Deus Criador, o eterno Deus, me fez e Ele me ama. E essa é a maior verdade da Escritura: Ele me ama. E se Ele me ama, eu tenho valor, eu tenho dignidade, eu sou importante, porque Ele me ama. E se Ele me ama, eu vou me amar, vou me respeitar, vou cuidar bem de mim, eu vou cuidar bem das minhas emoções, dos meus hábitos, eu vou cuidar bem do meu corpo, porque Deus me ama, porque eu fui feito para viver como filho de Deus, irmão de Jesus, e Ele não se envergonha de mim, aleluia. Isso fez muita diferença na minha vida, muita diferença, muita diferença. Se você fizer isso, você vai ver como Jesus vai trabalhar na sua vida, como o Espírito Santo vai transformar você. E aí eu termino citando o texto de Mateus da outra mulher da Bíblia, que tinha uma hemorragia há 12 anos, e ela já foi em todos os médicos, e ela não consegue cura, e ela vai: eu vou tocar na ponta da sua veste, no fio da veste, eu vou tocar ali, porque eu não posso tocar em Jesus, porque eu sou impura, eu tenho sangue. A mulher, quando está menstruada, era impura segundo a lei, ela estava excluída, ela está fora, e ela vai até Jesus para tocar na veste de Jesus, porque se ela tocar no corpo, ela contamina Jesus. Se ela tocasse no sacerdote, o sacerdote ficava impuro 7 dias, não podia ministrar no templo. Então essa visão: eu sou impuro, eu não posso chegar perto, quem sou eu? E ela vai e toca, e sai poder de Jesus. Observe, isso é um princípio da nova aliança. Não é mais o pecado que contamina, é a santidade que santifica. Jesus não é contaminado pelo pecado. Ninguém profana a ceia do Senhor, ninguém, irmãos, ninguém profana a ceia do Senhor. A ceia é do Senhor, a ceia é de Jesus. Se alguém chegar aqui de maneira indigna, de tal, e não, eu quero participar, eu quero entrar na ceia, e Jesus está ali na ceia, Jesus olha para a pessoa, e seus olhos são como chamas de fogo, tudo vê. Aquele olhar que olhou para Pedro, a pessoa mesmo se vê, o olhar de Jesus, ele se enxerga. Se ela não está coberta pelo sangue de Jesus, ela se enxerga, ela não consegue. Esse é o poder da santidade de Jesus. Agora a mulher impura toca em Jesus e é purificada. Ela é purificada porque a cura flui. Jesus tem a cura, tem a saúde, flui dele. Ninguém pode contaminá-lo. Ele é que transforma o pecador em santo, é que coloca o impuro como puro. Jesus faz isso. A questão, a cura está em Jesus e no seu amor e na sua graça, no olhar de Jesus para você e para mim. O Brennan Manning diz que no juízo final, Deus não vai passar o filme da sua vida, Ele vai olhar nos seus olhos. Jesus vai olhar nos seus olhos, e Ele vai olhar e vai perguntar, fazer uma pergunta para você. Isso é o Brennan Manning: você acreditou que eu amei você? Você acreditou que eu te amei? Ou você viveu amedrontado, envergonhado, escondido? Ou você viveu fugindo de tudo e de todos, se escondendo, usando vestimentas da religião, da lei, das regras, da aparência, para cobrir a sua vergonha? Você creu que Jesus cobriu você pelo sangue do Calvário, e limpou e apagou seus pecados, e agora você é bem-vindo, e o pecador é santificado, e o pecador é curado pelo corpo e pelo sangue de Jesus.
Feche os seus olhos. Pegue as suas duas mãos e coloque sobre a sua cabeça. O Senhor Deus criou o seu cérebro. O seu cérebro tem 86 bilhões de neurônios. Cada neurônio pode fazer de 1 a 10 mil sinapses, dando mais de 800 trilhões de sinapses cerebrais. O cérebro é maior do que o cosmos inteiro. O cérebro é a maior máquina que Deus fez. E o salmista diz que ele fez isso de maneira assombrosamente maravilhosa. Ele fez isso de maneira maravilhosa. O seu cérebro, a sua mente, a sua alma é incrível. É incrível. Deus não faz lixo. O poder do Espírito Santo dinamiza os seus neurônios, seu cérebro, seus caminhos neurais, seu corpo. A mente de Cristo enche a sua mente. Ele renova a sua mente, Ele cura a sua mente. Agradeça a Deus pela sua mente, pelo seu cérebro. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus por essa máquina maravilhosa. Pare de ter vergonha. Disseram para você que você era burro. Você olha para si mesmo e acha que é um fracassado. Jesus não se envergonha de você. Jesus não se envergonha de você. Agora pegue as suas duas mãos e coloque no seu rosto. E acaricie o seu rosto. Senhor, obrigado pelo meu rosto. Que no meu rosto, a luz do teu rosto brilhe em mim. Obrigado, Senhor, porque a beleza de Cristo está em mim. Obrigado pelo meu rosto. Porque a face de Deus brilha na minha face. Obrigado, Jesus, porque eu sou maravilhoso. Que as minhas mãos cuidem bem de mim mesmo. Que eu aprenda a agradecer por estar vivo, por ter essa beleza, esse amor. Que eu pare de me desprezar, Senhor. Que eu pare de me envergonhar, porque eu já fui coberto, eu já fui perdoado, eu já fui aceito. Jesus não se envergonha de mim, eu também não me envergonharei. Obrigado pelo meu corpo, Senhor, que o Senhor fez, que o Senhor criou, que o Senhor formou. Obrigado, Jesus, pelo teu amor. Sim, Jesus bendito, eu declaro o nome de Jesus sobre a mente, sobre o cérebro, sobre o corpo. Eu declaro o amor de Jesus sobre nós mesmos, porque o Senhor não se envergonha de mim, ainda que eu mesmo tenha vergonha de não ser a pessoa que eu queria ser, mas Jesus, o Filho de Deus, não se envergonha de mim. Ele diz para o Pai: esse é o meu irmão, esse é o meu irmão. Você é um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus. Senhor, obrigado pelo corpo, pelas deficiências, pelas cicatrizes, pelas feridas, que mostram quantas lutas nós já tivemos. Obrigado a Deus pelas enfermidades, doenças, traumas, por tudo aquilo que nós passamos, porque hoje nós estamos aqui vivos para te agradecer. Aleluia, aleluia, Jesus, porque a tua graça é melhor do que a vida.
que o Senhor nos ama com amor eterno. Ajuda-nos a cuidar bem de nós mesmos e trazer o lixo da nossa alma, os pecados escondidos, as coisas que nós nos envergonhamos, e trazer para a luz de Jesus, para que seja evaporado, seja, Senhor, erradicado, curado, transformado em teu nome, Jesus. Eu declaro o nome de Jesus sobre os neurônios, sobre as células, sobre o corpo, sobre os nervos. Eu declaro o teu nome, o teu amor, Jesus, a tua graça, sobre cada pessoa aqui nessa noite. Ó Deus, tira o menosprezo, a rejeição, o ódio de si mesmo. Tira isso da nossa alma. Ajuda-nos a nos enxergar como o Senhor nos enxerga, como o Senhor nos ama. Aleluia. Ajuda-nos a viver como perdoados, resolvidos, curados, santificados, justificados, escolhidos pelo Pai antes da fundação do mundo. Ajuda-nos a viver, ó Deus, gratos por quem nós somos, pela história que tivemos, pelos fracassos, pelas quedas, porque elas nos trouxeram aqui, elas nos revelaram o teu amor. Foi nas frestas que a graça de Deus entrou na nossa vida. Louvado seja Deus. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor nos ama com amor eterno, e essa mesa é o lugar de cura, é o lugar que quando o Senhor olha com chamas de fogo, a gente não se envergonha mais, porque nós somos cobertos com as vestes nupciais do Cordeiro de Deus, porque nós somos cobertos, nós não temos vergonha, porque nós somos amados, e somos convidados, e somos bem-vindos para participar dessa mesa. Louvado seja o teu nome, louvado seja o teu nome pelo sacrifício de Cristo naquela cruz. Louvado seja o teu nome, Senhor, por esse privilégio que o Senhor nos dá, em nome de Jesus. Amém e amém.